se tem Olha alguma eu. coisa que está Tô impedindo a aí? câmera. Agora sim, meu Olha amigo. aí. Rapaz, você é novo, não tem jeito não, meu amigo. O que é que acontece com você aí? Que você é sempre É, novo, meu professor querido. Rapaz, agora a iluminação aqui tá ruim ainda, né, Jean? mas dá A para ver ilumina- você. Se ficasse um pouquinho mais claro, o povo ia ver a sua beleza melhor, né? Então deixa escuro mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Clarear mais para o povo ver você. Essa live fica gravada aí no. Depois a gente bota no Facebook, bota no YouTube. É isso. Eu tô Pastor anotando. Manuel está aqui conosco, ó. Ele está dizendo aqui, Pastor Manuel, apareça, Pastor Marcos. Deixa eu me organizar aqui ainda, pastor. Só um pedido. Certo, meu querido. Flaviana e Anderson, seus ex-alunos, estão mandando um abraço aqui para vocês. Para você, Só mano. gente boa, só gente boa. Amém. Tá. Tira o ventilador. Ah, mas fica bem quente, né? Se tirar o ventilador. O filho de Cezinaldo, Adriel, você conhece? Gente boa, viu? Manda um abraço para você. Diz que você é brother. Conheço sim, abraço, Adel. Deus te abençoe, meu irmão. Acaba bom, ele e o pai dele. Família Só um Cezão minutinho. Batista. Vai, só um minutinho aqui. Tá quase bom. Ah, fica bom, se Deus quiser. Opa, já tá melhorando aí. Olha. Pronto, agora sim. Agora sim. Marconi, agora ficou beleza. Viu? Agora tá aparecendo você. Isso, vamos embora. Vamos embora. Meu querido, prazer ter você aqui. Como falei, essa live vai ficar gravada no nosso Instagram da igreja. Muita gente vê depois, também fica no YouTube, depois espalha no Facebook. É uma aula de aprendizagem. Ninguém melhor do que você para desenvolver esse tema sobre o anticristo. Um professor de alto nível, da minha concepção e da concepção de muitos que já tiveram aula com você. Um prazer muito grande ter você aqui conosco. Eu tenho algumas perguntas para fazer a você, aqui umas 8, 9 perguntas para fazer sobre o anticristo, que vai dirimir as dúvidas de muitos que vão escutar essa live. Esse personagem tão emblemático, que está na boca de muita gente da sociedade e do ambiente evangélico. Então, quero começar, Marcondes, perguntando a você o que significa a palavra anticristo. Existe algum motivo da escolha joanina por essa palavra, já que ela aparece nas epístolas e aparece, sobretudo, no livro de Apocalipse, não com essa palavra, mas fala um pouquinho dessa palavra em si. A palavra, como você falou, realmente só João utiliza, né? Acho que João utiliza nas suas epístolas 3 vezes. Ele usa essa expressão anticristo. Utiliza a palavra no grego, né, que é antipistos, né? Para quem os estudiosos do grego que está ao vivo aí, significa um opositor a Cristo ou alguém que se coloca no lugar de Cristo, né? E quando o João está se referindo a essa pessoa aqui, ele já não está destacando apenas uma figura em si, mas ele está destacando um movimento que ele já vivenciou na época dele. Como João, o evangelista, ele foi um dos últimos apóstolos, talvez o último a falecer. Ele viveu um grande período ainda da implantação da igreja, da história da igreja. Então ele conseguiu ainda ver nascer, ver surgir no seio da igreja cristã, muitas heresias, né? Muitos irmãos já se desviando, já se afastando da fé verdadeira. Então, João já intitula essas pessoas que se colocam no lugar de Cristo como anticristos, né? Mas ele deixa também muito claro que existe uma figura, né? Um personagem escatológico que virá no futuro, né? No futuro de João. Isso já, de nós para João, já faz muito tempo, né? Já se passaram mais de 2000 anos. Mas ele coloca também, não só falando dos hereges, das pessoas que faziam parte da igreja de Cristo,
que estavam se colocando no lugar de Cristo, ou seja, trazendo novas doutrinas, trazendo novas revelações que não são as revelações divinas, né? Então, João classifica todas essas pessoas como anticristos, né? Ou pessoas que querem se colocar com a autoridade de Cristo. Mas, especificamente, ele fala que vai vir um, né? No futuro próprio, que será o anticristo. Então, eu acho que na segunda fase, na segunda parte da sua pergunta, se existe um motivo da escolha joanina, eu acho que é por causa da grande quantidade de heresias que já estava surgindo ali no meio das igrejas onde João fazia parte, né? Isso, excelente. Tem uma comparação que é feita com esse personagem, o anticristo, e eu acho essa comparação um pouco interessante. O anticristo, claramente, ele é comparado como o leão, o urso e o leopardo. Por que esses animais? Agrega todos esses animais e compara esses animais com o anticristo na Bíblia. Na realidade, você está se referindo a Apocalipse capítulo 13, né, que fala da besta que emergiu do mar. Só para a gente fazer uma diferenciaçãozinha aí, né? Na realidade, a besta em si não é o anticristo. Né? A besta é um sistema político no qual o anticristo será o cabeça desse sistema político. Né? Então, quando João está falando aí, né, Apocalipse capítulo 13, dessa besta que se parece, né? Tem a aparência do leopardo, deixa eu ver a expressão que ele usa aqui na Bíblia, os pés de urso e a boca de leão, né, são animais muito semelhantes aos animais utilizados lá na profecia de Daniel. Daniel já falava não só daquela profecia da grande estátua do rei Nabucodonosor, mas do Daniel capítulo 7, 9, 11, quando ele está falando do futuro, né, do futuro escatológico da terra, principalmente em relação ao povo judeu. Lembra que Daniel não visualizava a igreja, né? O Testamento não visualizava essa organização igreja, esse organismo igreja. Quando eles estão, toda a escatologia de Daniel, toda a escatologia do Velho Testamento está se referindo ao povo judeu, certo? Sim. Então, quando Daniel cita esses animais, ele estava se referindo aos antigos impérios, grandes impérios mundiais, que invadiram, né, tomaram conta da Judéia, de Jerusalém, de Israel daquela época. Né? Então, o que ele está falando, que essa besta, esse sistema político que vai emergir no futuro do mar, o mar aí, vamos interpretar o mar como as nações, né, como o mundo político, o mundo das nações, eles vai emergir no futuro, né, um sistema político que terá a aparência do leopardo. Se os irmãos forem consultar lá em Daniel, o leopardo, ele representava o Império Grego. Né? Ou seja, uma das características do Império Grego é que ele conquistou muitos países rapidamente. Né? Diz que Alexandre o Grande, que foi o grande imperador, né, alexandrino, responsável pela expansão do Império Grego, ele conquistou tão rapidamente o mundo civilizado da época que tem uma lenda que diz que ele chorou porque não tinha mais mundo para conquistar. E João está dizendo que uma das características desse sistema político no qual o anticristo vai ser o líder, vai ser o cabeça, é a rapidez com que ele vai dominar o mundo. Vai ser uma coisa muito rápida. Né? Então ele tem a aparência do leopardo, do Império Grego. Tem pés de urso. E o urso, na mesma profecia de Daniel, ele é o que se destaca no urso é os seus pés, é a sustentação. Né? E a sustentação aqui, segundo eu interpreto, é uma sustentação dua, né? Ou seja, com um lado mais forte do que o outro. Se você for na profecia de Daniel, o urso representava o Império Medo-Persa. Mas esse urso tinha um lado maior do que o outro. Porque os persas eram mais poderosos do que os médios, ou seja, os imperadores persas dominavam naquela união, né, de império. E aqui pode estar se referindo às duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Um sistema religioso e um sistema político, onde o sistema político é muito mais forte do que o sistema religioso. Por isso que os pés de urso.
a sustentação do governo do anticristo, do sistema político, vai ser uma sustentação política e uma sustentação religiosa, sendo que o lado político vai ser muito mais forte do que o lado religioso. E também disse que ele vai ter boca de leão. E o leão, na profecia de Daniel, se referia ao Império Babilônico, né? E era o que representava a Babilônia? Era a arrogância, a demonstração de poder, principalmente através de Nabucodonosor, né? Você lembra que Nabucodonosor era tão arrogante, que ele foi enlouquecido por Deus para se tornar humilde, né? Virou aí um louco, né? Durante uns 7 anos, se eu não estou enganado, para se tornar humilde, de tão arrogante que ele era. Então, segundo o João aqui, o anticristo, ou o sistema, ou a besta, né, que emergiu do mar, que é o sistema político do anticristo, terá a boca de leão, ou seja, o anticristo será uma pessoa extremamente arrogante, com muito poder, né, e que faz com que que liga-se, né, ou seja, não só tem um poder político, econômico das nações, mas também todo o poder religioso. Então, eu acho que isso aqui, o uso desses animais, é descrevendo como vai ser o futuro governo do anticristo. Poxa, um governo que agrega todas essas características, né, representadas por esses grandes impérios passados, né, através do leão, do urso, do leopardo, muito, muito interessante isso, né? Isso mostra o grande poderio comercial, político, econômico, social desse período que o anticristo vai estar inserido, no período da grande tribulação. Marconi, professor Marconi, por gentileza, tem um texto em Apocalipse que às vezes as pessoas não compreendem muito bem, que é o Apocalipse 13:1, que diz assim, literalmente, vi emergir do mar. O mar você já explicou que eram nações, excelente explicação, é isso mesmo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre esses chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Pode explicar, por favor, esse texto, Marconi? A gente já iniciou, né, explicando isso na pergunta anterior, né? Mas vamos aí explanar mais um pouco. Para você entender, na realidade, o que vem a ser essa besta que emergiu do mar, a gente tem que entender um pouquinho o que vem no capítulo 12. Né? E o capítulo 12, ele tá falando do dragão, né? Que, na realidade, todo mundo já sabe que o dragão, a antiga serpente, é o diabo. Né? E no capítulo 12, ele fala que o diabo ele está na praia, na areia do mar. Ele está entre a areia e o mar. O dragão, né? No versículo 12, ele aparece na praia, entre a areia e o mar. A areia representando a terra e o mar representando a terra que eu estou falando é a terra de Israel, né? E o mar representando as nações. É o contraste, ou o contraste entre política e religião. Ou seja, a besta, aliás, o dragão, Satanás, ele vai estar entre a besta que emerge do mar, a política, e a besta que emerge da terra, a religião. Ou seja, na realidade, o capítulo 13 vai mostrar o que o diabo sempre quis ser na vida dele, que é semelhante a Deus, ele quer ser o imitador de Deus. Então, aqui a gente está vendo no capítulo 12 e no capítulo 13 a trindade satânica. Né? O dragão sendo Satanás, a besta que emergiu do mar é o anticristo, representaria o próprio Cristo, filho de Deus, e o falso profeta, que é a besta que emergiu da terra, representaria o Espírito Santo. Né? Então, ou seja, aquela tentativa de Satanás de ser igual a Deus. Né? Então, você lembra aí que, na realidade, o anticristo, a pessoa do anticristo, que encabeça esse sistema político da besta que emergiu do mar, ele está possuído por Satanás. Ele é a segunda pessoa que a gente conhece nas Escrituras que foram satanizadas. A gente conhece muito, a gente está muito familiarizado com pessoas endemoniadas, ou seja, pessoas que têm demônios dentro de si. A gente tem vários exemplos nas Escrituras, a gente conhece pessoas, até na atualidade, endemoniadas, mas a Bíblia só fala, pelo menos que eu conheça, 2 pessoas que foram satanizadas, ou seja, que o próprio Satanás, o próprio inimigo, entrou dentro dela. Um é Judas Iscariotes, a gente sabe disso quando traiu Jesus, diz que entrou nele o diabo, né? E a outra pessoa é o anticristo. Ou seja, o anticristo, que é o líder, né, desse sistema político, dessa besta
né, que é Mejudumá, ele estava possuído por Satanás. E essa besta, nesse sistema político, ele é composto por 10 chifres. Chifre tem duas interpretações. Quando a Bíblia fala de chifres, é completude, né? Ou seja, ou o complemento de todos os principais líderes mundiais da época em que vai surgir esse sistema. Vai apoiar o anticristo, ou pode ser especificamente 10 grandes governantes, né, que a gente não sabe, que são resquícios do antigo Império Romano, vão dar apoio a esse sistema político, né? E tem esses 10 chifres, essa besta também tem 7 cabeças. Na minha opinião, essa expressão de 7, aí, lá, inclusive no capítulo 17, João vai destrinchar isso, ele diz que as 7 cabeças são 7 líderes, né? E também são 7 reis, né? E também são 7 montes. Ou seja, João mesmo já cita aqui no capítulo 13 as 7 cabeças, e no capítulo 17 ele já interpreta quem são. Então, 7 cabeças fazendo alusão a possivelmente a cidade de Roma, porque a cidade de Roma foi construída antigamente sobre 7 montes, né? E também pode se referir a 7 reis. Como as 7 cabeças estão associadas a 7 diademas, a ideia que os 7 diademas passam é de sucessão. Parece que esses reis eles não têm poder ao mesmo tempo, não, poder político. Parece que é mesmo num esquema que a gente já está conhecendo hoje em dia, dos mercados comuns, da União Europeia, do Mercosul, dos BRICS. Ou seja, quando a cada 2 anos, um ajuntamento de países, de reino, um deles fica reinando, dominando, ou liderando sucessivamente. Então, parece que a Bíblia passa essa ideia de que vão ser reis, mas não todos têm poder, né? E vai haver uma sucessão, né, de 7 que vão liderar esse conglomerado de reis poderosos, dando apoio integral ao anticristo, né, ao sistema político de Satanás. Ótimo, ótimo. Tem um texto, que esse texto eu já estive olhando diversas vezes, fazendo análise, escutando outras pessoas falar sobre ele, e agora eu quero escutar você, a sua opinião. Não é um texto tão simplório assim de entender. Eu acho que você já deve estar pensando aí, é o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 9. Né? Quando nós encontramos lá Paulo dizendo que o anticristo, o homem da iniquidade, é uma referência ao anticristo, filho da perdição, e que o dia do Senhor somente ocorrerá depois que vier a apostasia. Também diz que ele, o anticristo, ele será revelado quando aquele que o detém sair de cena. Então, a minha pergunta é, o que é apostasia? Aí tudo bem. Mas o que é, além disso, eu gostaria que você dissesse o que é aquele que o detém. Isso faz uma diferença muito grande, né? E é uma pergunta que eu gostaria que você pudesse contemplar e tirar essa dúvida. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero deixar bem claro, né? Porque quando a gente está falando de escatologia, são coisas do futuro, né? Coisas que ainda vão acontecer. Então, se qualquer irmão for procurar estudar a Bíblia ou procurar livros de teologia que falam de escatologia, vai ver que tem diversas interpretações, diversos posicionamentos. Então, eu já quero deixar claro que a minha maneira de enxergar o meu óculos, né? A minha visão de enxergar o Apocalipse e a escatologia é uma visão dispensacionalista, né? E é uma visão também pré-milenista e pré-tribulacionista. Então, toda a minha interpretação vai ser baseada nessas visões. Então, eu sei que vai ter pessoas que até apoiam uma parte, não apoiam a outra, né? Então, os irmãos que estão me ouvindo e que não... Isso a gente não vai brigar, a gente não vai discutir por isso, mas as posições que eu vou colocar aqui são posições dispensacionalistas, pré-milenistas e pré-tribulacionistas, tá certo? Então, nesse contexto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 9, Paulo está falando claramente da parousia, né? A parousia, que é o dia de Cristo, né? É a vinda de Cristo para buscar os seus. Ele diz aqui, no dia de Cristo, dá a impressão para a gente que é um dia, né? De 24 horas. Mas quando Paulo está usando a expressão um dia, ele diz, é a vez de Cristo. Né? A vez que ele vai acontecer. Não quer dizer que vai acontecer num dia de 24 horas. É um período, um acontecimento, né? Quando começa e quando termina. E daí já responde a sua pergunta de aquele que o detém. Né? Então, é um tema, esse tema de vinda de Cristo, os irmãos que leem as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, sabe que uma das igrejas que mais se interessava
em saber a respeito da vinda de Cristo era a igreja de Tessalônica. Tanto na primeira epístola, no capítulo 4, por isso que Paulo, quando ele está falando, ele diz assim, vocês já sabem disso, porque a gente já falou sobre isso. Né? Então, Paulo está se referindo à primeira epístola, quando ele estava falando sobre o arrebatamento da igreja. Né? Porque os tessalonicenses estavam tristes, porque alguns irmãos estavam morrendo e Cristo não tinha voltado ainda. Aí os irmãos da Tessalônica, e agora? Esses irmãos que já morreram, o que vai acontecer com eles? Então, Paulo escreve uma primeira epístola. Na segunda epístola, parece que já estava havendo um certo tipo de heresia, de coisas estranhas entrando na igreja de Tessalônica. Então, você vê que Paulo avança mais um pouquinho, já não fala mais só do arrebatamento, mas já da figura que vem pós o arrebatamento, que é esse Nico, né? Esse filho da perdição, esse homem da iniquidade, né? Aí do versículo 2 a 9. E, Jean, há várias interpretações sobre essa pessoa e sobre o que o detém. Né? Uns dizem que é o fim do Império Romano, que o que detém a manifestação do Anticristo é o fim do Império Romano, que para muitos o Império Romano ainda não acabou, ainda tem os resquícios do Império Romano. Se você for ler em livro de escatologia, uns dizem isso, outros dizem que é o Espírito Santo, e vai chegar uma ocasião em que Deus vai tirar o Espírito Santo da terra, aí está liberado para o anticristo assumir, né, o iníquo assumir aí o poder. Outros dizem que é a lei, né, a lei de Deus. Né? E outros dizem que é a igreja. Diz que quando a igreja for retirada, então o anticristo inicia aí o seu período de governança. Porém, eu creio que pelo contexto, aí já é a minha opinião, pelo contexto, está falando do arrebatamento da igreja. Ou seja, o arrebatamento da igreja põe fim à dispensação da igreja e dá início à tribulação. Ou seja, volta às tratativas de Deus novamente com o povo de Israel. Certo? Então, quem está detendo essa figura é o arrebatamento da igreja. Por isso que o Paulo usa a expressão neutra no grego. Ou seja, tem uma coisa, tem um acontecimento que detém a aparição desse Nico. E esse acontecimento é o arrebatamento da igreja. Ou seja, quando a igreja subir, então está liberado aí para o homem aparecer. Ser revelado, né? Para ser revelado. Ser revelado. Ser revelado. Excelente explicação. Muito, muito convincente. Muito convincente agora, a sua explicação. Apostasia, gente. Apostasia. Você falou também da apostasia, né? Olha, a apostasia existe desde que a igreja começou. Já teve pessoas... A apostasia, na realidade, significa... A palavra apostase, em grego, significa estar longe de... Né, o perder as marcas, se afastar do original. Né? Então, já existia apóstatas no tempo de João. Quando João, por exemplo, escreveu o Apocalipse, quando Paulo já está... Na época de Paulo, já havia pessoas apóstatas, ou seja, que se afastaram da doutrina reta dada por Cristo e os apóstolos. Agora, o que ele está falando aqui, o que Paulo está falando aos Tessalonicenses, é que quando vier o Filho do Homem, é que vai haver um aumento da apostasia, ou seja, a apostasia vai ser dominante perto da aparição do anticristo. Não é essa apostasia aqui e ali, não. Ou seja, a igreja cristã da época do arrebatamento vai ser uma igreja perto da apostasia. Tanto é que quando Cristo está falando naquela parábola do juiz e da viúva, ele diz assim, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Né? E também você pode ver em Apocalipse 3 e 20, quando João está falando, no capítulo 2 e capítulo 3, ele está falando da era da igreja cristã. A última igreja é a igreja de Laodiceia. Né? E a igreja de Laodiceia é conhecida na escatologia como uma igreja apóstata. Inclusive, no versículo 20 do capítulo 3, diz que Jesus Cristo vai estar fora dessa igreja, batendo na porta, pedindo para entrar. Ou seja, a igreja vai estar num estado de apostasia tão grande que Jesus, que é o centro da igreja, não está lá mais na igreja. Está fora da igreja, pedindo para entrar, pedindo para manter comunhão com essa igreja. Então, essa apostasia aí que Paulo fala aos Tessalonicenses, que o anticristo não vem enquanto não tiver a apostasia, essa apostasia mais forte, dominante na igreja cristã. Isso é um sinal. Isso. Obrigado. Apocalipse 17:8
diz assim: a besta que viste era e não é. Como assim? A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e ele repete de novo, que era, não é, mas aparecerá. Então, queria que você explicasse essa expressão, que viste, era e não é. Esse texto de Apocalipse 17, 8. Isso. Lembra que a gente falou que a besta é um sistema político, né? Sim. E aquela é semelhante ao leopardo, ao leão, né, ao urso, aqueles animais do livro de Daniel. Lembra que Daniel fala de 4 animais, não é isso? E no Apocalipse, João só fala de 3. Por que será? Né? Só fala do leão, do leopardo e do urso, mas falta do animal terrível. Né? Não fala do animal terrível. E por que João não está falando do animal terrível? Porque João está na época do animal terrível, né? Que seria o Império Romano, o resquício do Império Romano. Né? Então, você vê aí que nos versículos de 9 a 11, inclusive ele diz assim, falando dos 7, né? 5 já caíram. Aí ele está falando da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, da Síria e do Egito, né? Que são os Seleucidas e os Ptolomeus. Então, 5 já caíram. 1 existe, ou seja, que é Roma, na época em que ele está vivendo ali, na época em que o livro Apocalipse está sendo escrevido. E outro virá, que ele está falando do reinado do anticristo, que será breve. Então, seria uma maneira de explicar isso. O que viste era e que já não é mais. E a outra maneira de se explicar é também uma tentativa de mostrar uma tentativa de imitar a ressurreição de Cristo, porque fala que uma das cabeças, né, uma das cabeças da besta vai ser ferida mortalmente. Ou seja, parece que um desses reis aí que dá poder ao anticristo vai sofrer alguma baixa, né? Mas depois possivelmente o dragão vai dar força novamente a ele, vai ser tipo uma ressurreição, uma fortaleza, e as pessoas vão se admirar por causa disso. E vai dizer assim, quem é semelhante à besta? Quem é que pode enfrentar? Então, muitos estudiosos de escatologia atribuem a essa expressão aqui, que viste, era e não é, como uma tentativa de Satanás e o anticristo imitar a ressurreição de Cristo, né? Aí no seu sistema político. A Bíblia não é muito clara nisso não, mas é o que a gente pode extrair. Isso. Não sei se... Entendemos sim. Tem outro texto, no próprio capítulo 17, você já explicou um pouco desse sistema político, econômico, comercial do anticristo, representado na figura da besta. E no capítulo 17, verso 16, diz que a besta vai odiar a meretriz. Até tem um livro que ele já descreveu, a mulher sentada sobre a besta, né? Montada sobre a besta. Então, o que significa essa expressão que a besta vai odiar a meretriz? Quem é a meretriz? Na realidade, essa meretriz, essa mulher aí, meretriz, é um sistema religioso, né? Aquele mesmo sistema religioso Sim. que João fala antes, que era como a besta que emergiu da terra, o falso profeta. Ou seja, a ideia que João passa é que no tempo do anticristo, que estará no tempo da tribulação, vai surgir uma espécie de sincretismo religioso, por isso que chama de prostituta. Chama essa mulher de meretriz, de prostituta. Prostituta é aquela que se relaciona com todos os homens, né? Todos os homens possíveis. Então, a ideia é que vai haver, no período da tribulação, um sincretismo religioso muito forte, ou seja, diversas religiões vão se juntar e dar apoio ao sistema político do anticristo. Então, eu acho que essa mulher aqui seria a mesma besta, o falso profeta, a besta que subiu, que emergiu da terra. Viu, Jean? E lembra que talvez aqui o texto diz que a besta vai odiar essa mulher. Aí fica um negócio meio estranho, né? Porque se
esse falso profeta, se esse sistema religioso foi criado para dar sustentação ou fazer com que os reis da terra favorecessem o anticristo, como é que agora ele está se voltando contra, está odiando esse sistema religioso, né? E é muito fácil de explicar isso, porque esse ódio do anticristo contra o sistema religioso vai se dar no que a gente chama de início da grande tribulação. Ou seja, na metade do período da tribulação, ou seja, nos últimos 3 anos e meio do período de 7 anos de tribulação, o anticristo vai se voltar para esses líderes religiosos e dizer que agora não se adora a Deus nenhum, que o único Deus que deve ser adorado ali é ele. Né? E olha, interessante que as escrituras passam a ideia, e Daniel fala isso, que o povo judeu vai apoiar o anticristo no início, vai fazer aliança com o anticristo no início. Né? E o anticristo vai chegar ao ponto de chegar em Israel e dizer que e sentar-se no trono de Deus lá reservado para o trono reservado no templo para Deus. O anticristo vai sentar e lá dizer que o Deus agora de Israel é ele. Ou seja, essa revolta, esse ódio do anticristo não vai ser apenas contra o sistema religioso, contra a mulher, mas também contra Israel. Né? Ou seja, ele vai querer ser Deus mesmo. Verdade. Veja bem, nós lemos, né, que o anticristo vai desposar, devastar esse sistema religioso, como muito bem você falou, existe até a expressão consumir no fogo, né? É típico dele, né? A traição, e ele vai dar, na linguagem aqui, nossa, ele vai dar o calote realmente no todo esse sistema e querer adoração para ele. Mas no verso 18, no capítulo 17, que é Apocalipse, verso 18, queria que você pudesse explicar o seguinte. Diz assim o texto: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Você acha que João estava fazendo referência a qual cidade? É claro que isso vai acontecer no período da grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada. Então, na sua opinião, qual é essa cidade? É uma cidade mesmo ou é um sistema? Como você vê esse versículo? A impressão que dá é que é uma cidade mesmo, né? É uma cidade mesmo, inclusive, João fala que essa cidade ela foi construída sobre 7 montes. Para nós, hoje em dia, tem várias cidades construídas sobre 7 montes, né? Inclusive Lisboa, em Portugal, é uma cidade que é construída sobre 7 montes. Sendo que na época que João escreveu isso, não existia Lisboa, né? Mas já existia Roma, edificada sobre 7 montes. Né? E não é que eu estou dizendo aqui que muita gente, muitos teólogos mesmo, teólogos famosos, como Scofield, né? Da Bíblia Scofield, ele chega a afirmar que essa mulher aqui, essa cidade é Roma, mesmo sem nem titubear. Eu já titubeio, né? Fico, será que é? Né? Mas assim, a impressão que a Bíblia dá é que realmente vai ser mesmo. Talvez não seja a Igreja Católica, como muita gente acha, que é o Vaticano, né? E talvez seja, porque na realidade, se você vê hoje em dia, mesmo, passados mais de 2000 anos, o Vaticano, muitos presidentes, muitos reis vão pedir a bênção do Papa ainda hoje em dia. Né? Ainda vão lá ser recebidos pelo Papa. Né? Então, o Papa Católico hoje em dia ainda é uma figura muito importante para vários líderes mundiais. Né? E, inclusive, você vê que o Vaticano em si, ele não é apenas um poder religioso. O Vaticano é um poder político também. O Vaticano tem embaixadores, o Vaticano é separado da Itália. Né? Então, é possível que essa Babilônia, essa grande prostituta aí, né? Ela seja realmente uma alusão à antiga cidade de Roma, que foi edificada sobre o Capitólio, Quirinal, Vinial, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, que são os 7 montes nos quais Roma foi edificada. Né? Isso é a minha opinião, viu, Jean? Faz sentido. Eu tenho uma propensão, a tendência a ver, devido à história, a cidade literal, possivelmente Roma. Bem, mas veja bem, eu uma vez eu escutei você explicando, faz muito tempo, mas uma explicação fantástica que você deu, e eu queria que você pudesse novamente repetir essa explicação, qual
qual a interlocução que podemos fazer do anticristo com o reinado de Antíoco Epifânio? Eu sei que você agora vai repetir a brilhante explicação que você deu na sala de aula. Eu não lembro dessa aula, mas provavelmente foi introdução ao Novo Testamento, né? E na introdução ao Novo Testamento, a gente sempre começa com um período intertestamentário, ou seja, entre o Velho Testamento, o livro de Zacarias, Malaquias, né? E o livro de Mateus, no Novo Testamento, há um intervalo profético de 400 anos, né? Que a gente chama na história de 400 anos de silêncio. Não é isso? Então, aí nesses 400 anos de silêncio, se chama de silêncio porque não há profecia, né? Deus cala-se, né? Com seus profetas de trazer novas revelações. Mas a história continua. A história continua, inclusive a história do povo de Deus, né? E Daniel, no seu capítulo 11, ele faz referência a um rei, né? Que Daniel não disse que é Antíoco Epifânio, porque não sabia o nome do rei ainda, só disse que era o rei do norte. Era o rei do norte que batalhava contra o rei do sul, né? Então, claramente, Daniel está se referindo, numa interpretação dua, a Antíoco Epifânio. Porque o reinado, quem acompanha os impérios, né, que dominavam a terra antigamente, quando o Império Grego ele se desfalece, né, ele se transforma, na realidade, em 4 pequenos reinos. Né, Alexandre o Grande dominava o Império Grego totalmente. Mas quando Alexandre o Grande morre, 4 generais dele assumem o poder. O Império Grego é dividido entre 4 generais. Mas 2 desses generais se sobressaem. Né? O general que dominava a região da Síria, na parte norte de Israel, por isso rei do norte, e o general que dominava a parte sul de Israel, que é o Egito. Né? Então, os Seleucidas dominavam o norte e os Ptolomeus dominavam o sul. E Daniel, mais de 400 anos antes disso, já profetizava essa briga desses dois. Já profetizou que eram 4, mas que 2 iam sobressair. O do norte e o do sul. Mas ele destaca o rei do norte, que ele chama de pequeno chifre. Né? Porque é um rei que vai fazer coisas diretamente com o povo de Israel escandalosas. E esse rei, Antíoco, que a gente vai conhecer como Antíoco IV, o Epifânio, né? Ele vai ser aquele rei que vai imitar, ou imitar não, o anticristo vai imitá-lo. Né? Vai fazer coisas que Antíoco Epifânio fez. Né? O que foi que Antíoco Epifânio fez? Logo que ele assume, ele domina a Terra Santa, né, Israel, ele impõe um sumo sacerdote dele. Ele vai lá e escolhe um homem chamado Jason, né, e ele diz assim, a partir de agora, olha que coisa errada, né? A partir de agora, Jason era judeu, mas era um judeu helenista, ou seja, simpatizante do Império Grego. Né? Então ele diz assim, a partir de agora, o sumo sacerdote do templo de Deus vai ser Jason. Até aí, está mais ou menos, né? Porque os sacrifícios foram mantidos, apesar de uma forma desleixada, né? Os cultos não eram mais regrados conforme a lei, mas ainda era um culto judaico. Mas quando, 3 anos e poucos meses depois, olha a coincidência, Antíoco Epifânio tira Jason e coloca no lugar dele um apóstata chamado Menelau. E com Menelau, ele acaba totalmente, ele diz que a partir de agora não tem mais sacrifício no templo, a partir de agora todos os sábados e festas judaicas estão proibidas, e a partir de agora começaram a se sacrificar porcos, que é um animal imundo para os judeus, dentro do templo de Israel. E para completar a coisa mais terrível, ele manda construir uma estátua de Zeus dentro do templo de Israel. E essa construção da estátua de Zeus, que Daniel chama lá no verso 31 do capítulo 11, da abominação da desolação. Ou seja, sacrificar porcos a Zeus dentro do templo judeu. E ele faz isso depois de 3 anos e alguns meses. E então, quando o povo de Israel lia a profecia de Daniel, estava se referindo a Antíoco Epifânio, porque foi como foi descrito, o que Antíoco Epifânio fez em Israel, no período do intertestamentário, né, dos Macabeus, foi o que realmente aconteceu com a profecia de Daniel. Então se ligava a ele. Quando é que a gente sabe que não é só Antíoco Epifânio?
é quando Jesus reúne os seus discípulos, está lá em Mateus 24:15, e fala dessa mesma profecia, mas não se referindo a Antíoco Epifânio, mas a um personagem que virá no futuro escatológico. É bem claro no versículo 15 de Mateus 24, quando Jesus diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então todas essas coisas sucederão. Ou seja, todas aquelas coisas que ele estava falando do fim dos tempos, vai acontecer quando a abominação da desolação estiver acontecendo no templo. Aí acende o alerta. Então, Daniel não estava falando só de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio seria um modelo do que viria a ser o anticristo. Né? Então, essa é a interlocução aí que eu faço. Tanto é que na história da igreja, Antíoco Epifânio é conhecido como o anticristo do Antigo Testamento, que nem faz parte do Antigo Testamento. Né? Mas, se você for ler o livro de escatologia, diz Antíoco Epifânio é o anticristo do Antigo Testamento. Então, sobre essa referência aí. O bicho era ruim mesmo. É um protótipo do anticristo, que será pior do que ele. Mas, antes de fazer a última pergunta, e depois você vai ficar à vontade para fazer suas considerações finais, eu quero dizer aos colegas que estão participando aqui conosco, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer, a gente vai destinar aqui uns 5 minutos para perguntas. Se assim tiver alguma pergunta, fique à vontade. Marconi terá o prazer de responder assim, alguma pergunta que você quiser fazer aqui, tá certo? Então, Marconi, obrigado pelas respostas, mas tem uma última pergunta que eu vou fazer a você. No texto de Daniel 11:37. 11:37. A expressão desse texto que merece uma explicação. Se é que você entende que essa expressão faz menção direta ou indireta ao anticristo. Se for ao anticristo, essa expressão diz assim, que ele não terá respeito ao desejo das mulheres. Como assim ele não terá esse respeito ao desejo das mulheres? Porque eu já ouvi tanta coisa, meu velho. Então, qual a sua explicação? Tem muita interpretação. E uma das mais fortes que eu vou falar, que eu não concordo, mas vou falar dela, né? Ela está se tornando mais forte ultimamente por causa da grande causa LGBT, né? Que está se espalhando pelo mundo afora. Né? Então, muitos não, alguns teólogos interpretam não terá respeito ao desejo das mulheres como o amor das mulheres em sua essência. Né? Diz que o amor das mulheres em sua essência é sempre direcionado ao sexo masculino. E ao informar, quando Daniel informa que o anticristo não terá respeito ao amor das mulheres, quem vai nessa linha de pensamento diz que o anticristo não vai elogiar, não fará campanha do amor das mulheres, não valorizará o amor heterossexual. Então, ou seja, a ideia é que o anticristo seria um homossexual, ou seja, uma pessoa que não ama as mulheres, não tem respeito pelo desejo das mulheres, que é o sexo oposto, o sexo masculino. Você vai ver essa interpretação em alguns livros de escatologia. Não é a minha interpretação, certo? Respeito até quem possa pensar assim, porque o texto também não é totalmente claro, né? Mas não é a minha interpretação. Uma segunda interpretação que você vai ver já é um pouco mais plausível, né? O contexto aqui, lembra que o contexto que Daniel está falando, se você for ler o versículo todo, ele está falando de deuses, de divindade. Então, não está falando de sexo, né? De gênero. Ele está falando de deuses. E é muito provável que ele está se referindo aqui ao deus grego Adonis, chamado aí na época dele, na época da Babilônia, de Tamuz. Né? Os mesopotâmicos, né, no qual o povo babilônico surgiu, chamava Tamuz também de Dumozide. Então esse é o deus dos pastores. E ele era venerado muito pelas mulheres. Quase todas as mulheres, inclusive mulheres judias, mulheres do povo de Deus, foram muitas vezes, no período da idolatria de Israel, choravam por Tamuz. Né?
Se você abrir Ezequiel capítulo 8 e verso 14, deixa eu ler aqui, diz assim, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Ou seja, Ezequiel está falando que o Espírito levou ele até a entrada do templo, que está no lado norte. E o que é que se encontrava na entrada do templo de Israel? Eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tammuz. Quem é Tammuz? O deus Adonis, da Grécia. Então, nesse versículo, Ezequiel mostra claramente que, mesmo sendo o povo de Deus, muitas mulheres israelitas choravam, adoravam o deus Tammuz, o deus babilônico, né? Mas ainda não é a minha interpretação. A minha interpretação desse texto, eu aprendi com o meu professor Ricardo Mateus, né? Na interpretação de Daniel e Apocalipse. Então, eu acho mais correto, mais bíblico, né? O desejo das mulheres de Israel, desde que houve a palavra de Deus em Gênesis, né? Ali na condenação da mulher, de Adão e Eva por causa do pecado, a Bíblia diz que através da mulher, através haverá um descendente de Eva, ou seja, um descendente de Eva vai nascer para esmagar a cabeça da serpente, para destruir o inimigo, para destruir Satanás. Então, desde essa profecia que está no Pentateuco judaico, todas as mulheres de Israel, muitas das mulheres de Israel, principalmente as mulheres mais santas, mais próximas, mais obedientes à palavra de Deus, elas ansiavam em ser a mãe de Jesus, em ser a mãe do Messias prometido. Isso. Então a Bíblia diz que essa pessoa aí não terá respeito pelo amado das mulheres de Israel. Quem é o amado das mulheres de Israel? É Jesus. Então essa aí é a minha interpretação. Ótimo, ótima explicação. Eu também fico com ela, Marconi. Não sei se você já olhou na versão King James, mas diz assim, exatamente isso que você diz. Olha o que diz a King James. Nem pela divindade preferida das mulheres. Depois você pode conferir aí na King James, essa versão. Isso. Que é justamente isso aí que você disse. Nós temos aqui quatro perguntas. Eu queria que você... Nós temos ainda 8 minutos. Queria que você pudesse responder em jogo rápido essas perguntas, para que você pudesse fazer as considerações finais. O pastor Manuel pergunta, quem são as duas testemunhas para você? Aí vai ser só suposição, né? Tem gente que diz que as duas testemunhas são os dois do Antigo Testamento que não passaram pela morte, Enoque e Elias, né? Porque a gente sabe que esses foram as duas únicas pessoas na história que não provaram a morte, né? Foi Enoque que andou com Deus, Deus tomou para si, e Elias também que subiu naquela carruagem lá de fogo. Outras dizem que é Moisés e Elias, né? Um representando a lei, outro representando os profetas. Olha, eu já não gosto de dizer quem é, não. Eu não sei, não. Eu gosto de dizer que um é Elias, né? Por causa lá do texto de Malaquias, mas tudo bem. O outro deixa o Manelzinho escolher. A outra pergunta, professor, o anticristo dominará pela tecnologia? Muito possivelmente, né? Muito possivelmente. Inclusive, a gente está vivendo agora um período que dá a entender mais ou menos isso, né? Essa história do coronavírus agora, ou seja, parando o mundo todo, aí você vê a ideia de que como o mundo hoje está preparadíssimo para receber o anticristo. Ou seja, imagina agora se no relacionamento entre as nações, isso é só para a gente pensar, irmãos, imaginar. Agora você, por exemplo, só pode viajar para certos países, para certos locais, se você provar que está vacinado ou que você não tem o vírus o coronavírus. Olha como isso é interessante, né? Para isso ser um pulo, para a gente ser colocado aí um chip na nossa mão, sei lá, em alguma parte do nosso corpo, para a gente poder ser liberado para entrar, sair, fazer qualquer outra coisa, isso é um passinho muito curto. Agora a gente está muito perto disso. É verdade. O pastor Anderson aqui e outra pessoa fez uma pergunta que eu quero agregar as duas perguntas numa só, que até acabamos que nós nem falamos, né? Então, a pergunta é sobre o 666. Fala um pouquinho sobre o 666, esse código que a Bíblia aparece, se é o chip da besta. Qual a sua opinião?
E por último, a última pergunta aqui de Davi é: já estamos vivendo o Apocalipse? São duas perguntas para você concluir. Queria que você concluísse em 3 minutos essas duas perguntas. Se nós estamos vivendo o Apocalipse e falar um pouquinho do 666, o chip da besta. Davi, eu não sei se a gente está vivendo o Apocalipse, não dá para dizer isso, não, arriscar. Mas parece, viu, que a gente está ali no que o Apocalipse 2 e 3, ali, principalmente no capítulo 3, quando fala da igreja de Laodiceia, a gente está vendo cada vez mais a igreja perdendo as marcas de Cristo. E eu não estou falando de igrejas apóstatas, não. A nossa própria igreja batista, nossos próprios irmãos. Eu já tinha, inclusive Anderson, aí que está aí ao vivo, nos ouvindo, eu vi um comentário de Anderson no Facebook, fiquei muito triste com o comentário dele, mas concordando com o comentário dele, quando ele disse que antes dessa pandemia, as pessoas, quando não iam para a igreja, né, ele achava que não ia por causa do trabalho que dá para ir para a igreja, toda a dificuldade, deslocamento. Mas agora, com a pandemia que tem as lives, né, e muitos irmãos podendo, com o celular em casa, podendo estar participando dos cultos nas lives, não participam. Uma igreja com 100 pessoas, 30 pessoas participam, 20, 25. Cadê os irmãos? Estão fazendo o quê? Estão em casa. Né? Então, o irmão que fez a pergunta aí, eu esqueci o Davi, né? Eu acho, Davi, que se a gente não está no Apocalipse, a gente está bem pertinho, viu? Está nas portas. Aí do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, a última igreja de Laodiceia. E como tem pouco tempo aí, só 2 minutos, né? Com relação com relação ao 666, tem muita especulação com relação a isso. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte: 666 é uma simplificação de 777. Como o 7 é o número divino, o número da perfeição de Deus, e Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Acho que é uma forma do anticristo, de Satanás imitar a Deus, mas não com 777, mas com 666. Será uma senha ou será um código, eu gosto de usar essa expressão código, que vai haver na implantação do reinado do anticristo, o reinado político, e o texto é bem claro, em que o relacionamento entre as pessoas, entre as nações, comercial, político, religioso, seja o que for, só vai se dar se você tiver essa marca, aderir a esse clube aí do 666. Essa é a minha opinião. Isso, é verdade. Tudo está preparado, né? Preparado, o cenário e tudo. Muito obrigado, professor Marconi. Eu queria te agradecer imensamente pela excelente aula. Rapaz, ter aula com você é uma maravilha, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você, a sua vida aí de Recife. Eu sei que todo recifense, pernambucano é bairrista mesmo, eu não posso nem falar mal, porque eu sei que esse povo aí é querido, amado, né, e defensor da sua terra. Que Deus te abençoe, queridão. Muito obrigado. Fique aí com suas palavras finais, suas considerações, mas fica aqui o abraço e o agradecimento por essa aula fantástica, maravilhosa. O prazer foi todo meu e estou aqui disponível quando puder compartilhar com os irmãos. Saudade de todos aí que estão passando, estou vendo aqui rapidinho os nomes, e que Deus abençoe, e que o mais importante de tudo para a gente encerrar essa parte é que a gente esteja preparado. Sempre que Jesus fala de coisas futuras, é para a gente se preparar, para a gente não ser pego de surpresa, né? Viver uma vida de piedade, uma vida santa, uma vida que busque a Deus, porque se a gente viver assim, não vamos ser pegos de surpresa. Deus abençoe a todos, irmão. Amém, queridão. Muito obrigado. Minhas filhas estão aqui escutando, eu não sei se você lembra, mas quando a minha primogênita foi nascer, ela foi no seu carro, viu? Quase que ela nasceu no seu carro, e você preocupado para não nascer no seu carrinho novo, verdinho, viu? Eu não esqueço disso. Muito obrigado, querido. Obrigado aí pela gentileza e por esse tempo, da dedicação aqui de ter se preparado muito bem, já é preparado para compartilhar conosco e nos ensinar. Que Deus te abençoe. Um abração aí, fica com Deus. Um abração para todos os pastores aí também. Até mais. Amém, até mais.